Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School, o primeiro episódio de 2020. Esse ano a gente tem uma proposta, não é diferente, mas uma continuidade no que a gente já vem fazendo no canal. A gente está aqui há 4 anos já, é um bom tempo, e a gente passou por muitas coisas, por muitos ensinamentos, por muitos conceitos avançados, e eu acho que é hora do canal virar um pouco mais aplicado. Então a proposta que a gente tem para esse ano, sempre a gente sonha muito, né, dentre tantas outras, é fazer o estilo do mês. E todo mês estudar aprofundadamente um estilo. Começar lá em conhecer, na verdade, começar conhecendo o estilo, elaborar a receita, executar a receita e depois tomar e, quem sabe, aprimorar alguns meses depois. Alguns estilos podem demorar bastante para ficar pronto, né? Então, nesse primeiro vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar como eu faço a elaboração da receita. Ainda não é um dos vídeos que vai entrar nesse rolê. O primeiro desse mês, na verdade, vai ser de uma quadrúpla que eu vou fazer para tomar lá por julho, mais ou menos. Então, processo um pouco maior assim para a cerveja ficar 100%. Fazer a receita da cerveja, para mim, é uma das coisas mais divertidas que tem dentro do mundo da cerveja. Fazer e executar. A mais chata de todas, com certeza, é lavar a garrafa, né? Ou tem mais chato, engarrafar. Tudo é chato na hora de engarrafar, mas fazer a receita e executar a cerveja são as partes mais legais que tem dentro da cerveja. E muita gente não faz a própria receita, compra pronta no brew shop ou pega uma da internet, dá uma adaptada e fica até mais legal, você já tem um pouco mais de emoção. Mas o fato é que a maior parte das pessoas pega a receita já pronta, então a gente podia tentar mudar isso, começar a fazer nossas próprias receitas para aproveitar o hobby como um todo. Fazer receita não é uma coisa muito fácil, na verdade é bem fácil fazer a receita. O difícil é você ter o conhecimento todo para poder fazer ela, porque fazer a receita implica em você conhecer ingredientes e as implicações dos ingredientes. Não basta só conhecer, existe o lúpulo citra. Quais que são as implicações dele? Onde eu posso aplicar ele? O que é o Malt Pale Ale? Qual que é a diferença do Pilsen? Qual que são as implicações de eu usar esses dois tipos de malte? Fazer uma rampa mais baixa na mosturação, uma rampa mais alta? E eu acho que depois desses 4 anos juntos chegou a hora de fazer isso. Eu acho que todo mundo que acompanha o Beer School frequentemente está mais do que preparado para isso. E ainda existe a possibilidade de, uma vez que você monta suas próprias receitas, já tem certos conhecimentos, clonar a receita. Um dos objetivos vai ser fazer uma cerveja clone, e aí a gente pode até escolher qual que vai ser. Bom, como que a gente começa a elaborar uma receita? Eu vou fazer as elaborações de receita aqui usando software. Eu podia fazer todos os cálculos da mão, mas eu acho que a maior parte das pessoas hoje usa Beersmith, e se não usa, facilita muito o trabalho. Existem outros softwares também, alguns gratuitos, o Beersmith é pago, né? Existem o site Brewer's Friend mesmo, dá para fazer a receita lá. Passo 1 para você criar uma receita. Isso é absoluto, é conhecer o estilo que você vai fazer. Isso é mais que óbvio, talvez não precisava nem falar. Mas você precisa conhecer não só a ideia do estilo. É ideal, né? É bom, é desejável que a gente consiga, pelo menos, ter tomado uma vez o estilo. Pegar algum estilo que você nunca tomou, é possível fazer? É possível. É possível mandar para um concurso tirar uma nota boa? Perfeitamente possível. Mas é menos fácil do que se você já provou o estilo. Vamos supor que você está numa Red Ale. Você vai tomar, você vai ver lá no guia de estilos, fala, ela tem essa pegada de caramelo, daí você vê os ingredientes, aí você toma, tudo começa a fazer um sentido na sua cabeça. Quando você toma, você começa a conhecer algumas coisas que, assim, você ouve todo mundo falar, mas quando você toma prestando atenção, é onde você, putz, agora eu entendi. Então, o que é o DMS, o que é o caramelo, o que é o fenol, o que é o éster. Passo 2 seria, assim, um opcional. Você vai seguir uma diretriz de estilo? Isso é muito importante, porque você pode fazer cerveja com 2 objetivos. Uma só para zoar, não tem problema nenhum, ou sem nenhum compromisso muito mais sério. Eu faço isso muitas vezes. Ou você pode fazer com um compromisso mais sério, por exemplo, ir para um concurso. Isso tem que ficar muito claro na hora que a gente vai elaborar a receita. Qual que é o nosso objetivo? Se o nosso objetivo é ir para um concurso, vai para o guia. Se não, vai para o guia do mesmo jeito, porém, usa o guia mais de leve. Se quiser desviar aqui, desviar ali, tudo bem, você não vai ser julgado por isso depois. Aí passo 3, 4, 5, 6 agora,
Na verdade, eu estava até elaborando um roteiro para fazer aqui, mas eu abri minhas apresentações aqui e eu vi que eu tinha uma de uma cervejaria que eu fiz uma colaborativa com eles, que é a Cervejaria Fábula. E a gente fez uma apresentaçãozinha sobre a cerveja que acaba resumindo tudo que eu sempre faço quando vou criar uma receita. Então vamos dar uma olhada nela aqui do lado. É Trickster o nome da cerveja. Eu pego um caderno na maior parte das vezes, e olha, caderno bonito feito pelo Cerveirão, lúpulozinhos aqui. E na ideia geral eu vou lá e coloco o que eu quero, o que eu espero da cerveja. Nesse caso, a cerveja que a gente ia fazer era uma Specialty IPA, então uma New England na verdade, né? Bom, aqui é óbvio, talvez não tinha sido decidido o estilo ainda, né? Mas uma New England ou uma Juice que fosse muito tropical, que tivesse baixo harsh, que fosse suave, macia, que tivesse um punch de aroma, que usasse lúpulos diferentes para explorar variedade nova. A gente não queria ficar naquele Amarillo Cascade Mosaic, que ela fosse muito turva ou muito clara? Bom, agora eu não entendi. Ah tá, que ela fosse muito turva e fosse uma cerveja clara, que lembrava um suco de abacaxi. A gente considerou usar Brettanomyces, principalmente porque a Brettanomyces, algumas linhagens, têm essa pegada de abacaxi. Então, aí no brainstorm, né, discutindo o que podia ter na receita. Abacaxi, coco. Bom, isso lembra pina colada, então poderia ser uma cerveja com pegada de pina colada. Quem sabe se a gente não usasse um lúpulo, alguma coisa que desse característica de coco, não ia ter uma característica de pina colada. Explorar sabores novos e muito cuidado com o fenólico se for usar Brettanomyces. Então, deixando um pouco mais específico, né, a gente foi para o guia de estilos. O guia de estilos é muito bom, mesmo se você não vai seguir ele à risca. Ele já dá uma ideia geral do que você vai fazer. Mesmo se você não utiliza o guia de estilos, você vai lá para o Beersmith, tá lá o guia de estilos. A estilo base Double IPA, porque uma Juice ela tem que ter um estilo base. OG 1078, não lembro que a gente fez isso. IBU 50, para ficar numa razão BU-GU de 0,6, que é um pouco baixa, porque eu não gosto, não é que eu não gosto, não faz parte do estilo, o estilo não é tão amargo quanto uma IPA normal. E uma cor baixíssima. Então, pegando o guia de estilos, ele já fala mais ou menos como tem que ser, né? Então, base de uma American IPA com sabores e aromas intensos de fruta, corpo macio, sensação na boca suave, frequentemente opaca e com muita turbidez. Amargor menor que das American IPAs tradicionais, porém com quantidades massivas de lúpulo. Foco em adições tardias, principalmente em dry hop. Beleza, a gente tem um guia para fazer a cerveja. E aí, o que eu faço? A gente tem 4 ingredientes: água, malte, lúpulo, levedura e água. Qual que é o foco dessa cerveja? É malte? Não é malte. O foco dessa cerveja é lúpulo. O foco dessa cerveja de fermentação? Talvez. Mas o foco ainda é lúpulo. Ela tem um pouco de fermentação, ela tem um pouco de malte, mas o foco dela é o lúpulo. Normalmente vai ter um foco e as duas coisas ficam em segundo plano. Ou um foco, um secundário e a terceira coisa em segundo plano. Então eu normalmente começo pelo foco. Então o foco é o lúpulo. Aqui o lúpulo está como 2, né? Não sei porque eu tinha começado nessa apresentação com a levedura. Porque a levedura é diferentona. Vamos lá, então começa pela levedura e estratégia de fermentação, já que ela é diferentona. A gente queria usar breta. Por que usar breta? Porque algumas bretas dão aroma de abacaxi. Então a gente chegou nessa levedura aqui, uma breta mais suave, menos arriscada, porque vai para uma indústria essa cerveja. Então a gente escolheu essa levedura SY123, que é a Brettanomyces, a Saccharomyces bruxelensis stroa, uma levedura que achavam que era uma breta, mas não é, mas que tem comportamento de breta. Por quê? Ela dá aroma de abacaxi, coisa que a gente queria para a cerveja. Ela é diastática, e aí que tá, a gente vai aplicando os conhecimentos que a gente foi tendo ao longo de anos na elaboração de receita. O que é uma diastática? Ela consegue secar muito mais a cerveja. Ela faz algumas enzimas que conseguem quebrar até dextrina. Então, a gente tem que levar isso em conta. O que vai acontecer? Ela vai ficar mais seca que uma IPA normal. Aí a gente começa a ver, bom, se ela vai ficar mais seca que uma IPA normal, a gente pode usar recursos para deixar ela menos seca se não for esse o nosso objetivo. E não é, a gente cria uma cerveja macia, uma cerveja suave, não uma cerveja muito seca. Preocupação. Preocupação que ela é diastática. POF+, grande preocupação, que ela possa ser fenólica. A gente já fez a cerveja e realmente ela é muito tropical. Essa levedura, ela é usada em temperaturas mais altas, então a gente, na estratégia de fermentação, jogou a temperatura de fermentação lá em cima, 25 graus, se eu não me engano. Mas a gente está elaborando aqui a receita, de novo a gente pode colocar no Beersmith que a gente quiser.
Então, características gerais, ó, atenuação bem alta, floculação baixa, coisa que condiz muito com o que a gente quer, né? Uma cerveja que seja turva. Temperatura de fermentação 21 a 30 graus, sendo que quanto mais alta a temperatura, mais alto vem os produtos de fermentação, que é, por exemplo, o abacaxi. A gente tinha feito a primeira vez que a gente fez ela, a gente fez uma temperatura mais amena, se eu não me engano, 22 graus. Aí veio a necessidade de ter mais abacaxi. Então aumentamos a temperatura de fermentação dela. Depois, lúpulo. Então, aqui, descrição, perfil tropical, frutado, abacaxi e coco. O que eu fiz? Peguei o livrinho, tem até o livrinho da LNF aqui, mas vocês podem achar na internet. E fui lendo todos os lúpulos da LNF e fui pegando o que tinha as características que a gente desejava e que não fossem Citra, Cascade e Mosaic. Mas eu não aguentei e coloquei Citra ainda. Então peguei lúpulos meio que experimentais. Brum, que dá uma característica de abacaxi, fruta tropical, cachemire, que dá um coco, e é verdade, dá no pacote puro coco. Depois coloca, não fica coco nenhum, mas beleza. Yellow Sub, tropical e citra, só para não perder o costume. Como que a gente fez essas adições? Estratégia de adições de lúpulo. A gente falou, não vamos colocar nada de lúpulo para amargor. Todo lúpulo vai para aroma. E aí vem mais conhecimento. Você tem que ter um equipamento bem ajustado para fazer isso. Então, toda essa adição de Whirlpool, de 1 minuto, de 0 minuto, apesar de a gente não ter feito, foram as adições que contribuíram para o amargor. A gente já fez vídeo disso no canal. Se a gente coloca o lúpulo lá no finalzinho e ela fica 10 minutos, 15 minutos, temperatura maior que 80 graus, existe conversão do lúpulo. E isso o Beersmith ele calcula pra gente hoje em dia. O Beersmith 3 calcula muito fácil. Então, todo o amargor vai só na adição de Whirlpool. O que deu quando a gente jogou lá no Beersmith, né? 25 gramas de Brum, Cachemire e Yellow Sub, 50 gramas de Citra. Isso para 20 litros, né? Tudo no Whirlpool. 11 gramas por litro de dry hopping dinâmico, de Brum, Cachemire e Yellow Sub. É isso. Depois no Beersmith fica mais fácil. Maltes e adjuntos, simples. O que é o foco dessa cerveja? É lúpulo. Lúpulo está complexo. Levedura, talvez, foco. Está complexo. Malte, não. Malte não é o foco. A gente quer uma cerveja clara e uma base para o malte, para o lúpulo e para a levedura brilhar. Então tá aqui, ó, simples de tudo. Malte Pale Ale Mary's Otters, aveia, acabou. Por que aveia? A aveia ela vai dar aquele corpo que a gente quer, aquela sensação de corpo que a gente quer, e ela vai dar a maciez que foi o que saiu lá no Brainstorm. Faz parte do estilo, né? New England IPA, a gente quer uma maciez a mais para cerveja. E aí, olha como tudo vai carecendo cada vez mais de conhecimentos avançados. Por que 10% e não 20% de aveia, igual é normal em New England IPAs? Porque a aveia ela torna o mosto não o mosto, mas a cerveja final mais viscosa, e ela impede que o mirceno saia do lúpulo e vá para fora. E o mirceno, apesar de ser bom em poucas quantidades, em grandes quantidades ele dá aquela característica muito comum de New England, que é o harsh. Arde a garganta, é difícil de tomar, um amargor desagradável. Então, a gente diminuiu um pouquinho a quantidade de aveia. E para ela ficar ali num corpo médio para alto, mexe em 68 graus. A água, muito importante. Nunca você vai começar pela água, né? Mas ela converge com as suas ideias. Qual que é a ideia dessa cerveja? Um corpo macio. O foco do lúpulo não é o amargor, o foco do lúpulo é o aroma. Então são águas geralmente ricas em cloreto. Então, ó, maciez mais corpo menos amargor é igual uma água com altíssimo cloreto. Qual que foi a água que a gente pegou então? 200 ppm de cloreto, 50 ppm de sulfato, 120 ppm de cálcio. Embora 120 ppm de cálcio geralmente seja utilizado para cervejas mais clarificadas, o cálcio não vai clarificar a turbidez gerada pela aveia, então não tem problema. E magnésio, porque magnésio é importante. pH do mesh, 5.5, normal. Considerações gerais, para essa em específico não teve.
Então, pessoal, vou ficando por aqui porque o vídeo editado ficou muito grande. A parte 2 vai ser a aplicação disso daí no Buildsmith. A gente vai pegar toda essa ideia, vai colocar no Buildsmith, vai passo a passo como eu uso o Buildsmith para montar receita, desde o malte até a configuração da água. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Já se liga que o próximo vídeo já vai ser em sequência. Muito obrigado e até o próximo.